Terceira aula de geradores elétricos e agora eu vou mostrar um gerador real no circuito elétrico, que até o momento eu falo definir força eletromotriz, né? A força eletromotriz está lá dentro do gerador real, que é uma bateria, que são pilhas. Depois eu falei do gerador real de maneira mais ampla, fizemos vários exercícios e agora eu quero mostrar para você quando eu pego esse gerador real e coloco no circuito elétrico, grandão assim, ó. Que até o momento a gente ficou só em cima disso aqui, ó. Agora vamos abrir, né, mais a mente aí, ver o geral disso aqui, dessa matéria que eu acho magnífica. Ó, como é que faz exercícios envolvendo gerador real em circuitos elétricos? É a mesma forma que a gente já estudou lá em Eletrodinâmica 1, para acha a resistência equivalente, depois encontra a corrente total, vai encontrando o potencial de cada resistência, coisas do tipo. De maneira geral, o interessante aqui é você encontrar a corrente total. A corrente total. O que é a corrente total? É a corrente que sai aqui, ó, do polo positivo, né, que vai ser distribuído para o circuito externo e depois volta. Isso aqui é a corrente total. É o IT, chamar de IT, corrente total. Entendidos? E para eu encontrar a corrente total é muito simples. É só você pegar, lembra da fórmula da corrente? Corrente não é a voltagem dividido pela resistência da primeira lei de Ohm, né? V igual a RI, isola a corrente. Passa a resistência dividindo, fica a voltagem dividido pela resistência, a mesma coisa. Só que a voltagem aqui é quem? É a força eletromotriz. Pronto. Ah, professor, verdade. E a resistência? É a resistência equivalente. Aí, no caso, fique esperto, ó. Eu tenho esse conjunto de resistência equivalente, né, que eu tenho que calcular, essas resistências equivalentes aqui. Lembrando que quando está em série eu somo, depois se tiver em paralelo eu posso fazer o produto pela soma, ou somar com o inverso, que você achar legal. Então, aqui eu vou ter uma resistência equivalente do circuito externo. E no finalzinho, essa resistência equivalente do circuito externo, ela vai estar o quê? Ela vai estar em série com essa resistência interna da bateria. Então, no finalzinho, basta você pegar a resistência equivalente e somar com a resistência interna no interior da bateria. Pronto, acha a resistência equivalente, pronto, pega a voltagem, divide pela resistência equivalente, encontra a corrente total e começa a fazer as questões de maneira que eu creio que você já sabe muito bem. E vamos agora fazer algumas questões para deixar tudo mais claro ainda. Lembrando que na aula passada nós paramos na questão de número 5, bora fazer a questão de número 6. No circuito da figura, tem-se um gerador de força eletromotriz, 6 volts, e resistência interna, 1 ohm. As demais resistências elétricas do circuito são R1 igual a 3 ohms, R2 igual a 2 ohms e R3 igual a 4 ohms. Determine a intensidade da corrente que atravessa o gerador, letra B, a tensão nos terminais do gerador. Muito bem, vamos lá então fazer a questãozinha, né? Tá aqui desenhado já desenhei num passe de mágica, né? Que eu sou muito ágil. E aí vai ficar o seguinte, ó, quer saber a corrente total, né? Acabei de falar para vocês que para encontrar a corrente total, não basta eu pegar a força eletromotriz e dividir pela resistência equivalente, que soma com quem? Com a resistência interna. Pronto. Então, vou fazer essas resistências equivalentes aqui, ó. 2 mais 4, 6. Lembrando, quando está em série, basta somar, né? Então, resistência aqui vai valer 6. Então, isso aqui é como se fosse uma única resistência de 6 ohms. E eu percebo que esse 6 ohms ficou em paralelo com esse de 3. Professor, como que eu sei que está em paralelo? Porque agora tem dois terminais ligando, né? Vamos supor que o de 6 está aqui, ó. Aqui não existe mais não, que eu somei já, virou apenas uma. Então, tem um fiozinho por cima e um fiozinho por baixo. Então eu percebo que tem dois fiozinhos ligando. Toda vez que tiver dois terminais ligando as resistências, é porque elas estão em paralelo. E quando são de duas, a melhor maneira que eu acho de fazer é o produto pela soma. Então eu coloco o produto, né? 6 vezes 3, 6 vezes 3, dividido pela soma, que é 9, né? 6 mais 3 é 9. 18 por 9, 2 ohms. Pronto. Agora eu tenho uma única aqui de 2 ohms. Essa de 2 ohms, que é como se ela estivesse aqui, só tem ela agora, ó. Essa aqui tudo desapareceu, só tem uma aqui de 2 ohms. Ela está em série com essa de 1 ohm. Então, 2 mais 1, 3. Então, a corrente total que sai do circuito, basta eu pegar a força eletromotriz, que é 6, e dividido por 2 mais 1, né? 2 mais 1, que é 3. 6 dividido por 3, 2 amperes. Pronto. 2 amperes. Ah, professor, suave. Pois é, de boa. E a letra B pergunta, qual que é a voltagem entregue? Qual que é a voltagem nos terminais da bateria? Porque tem uma bateria aqui, ó.
Ó, e aqui estão os terminais, ó, os terminais estão aqui. Os terminais é o que vai ser entregue, que é o famoso V, E na aula de número 2, quando eu falei de gerador real, o que eu mais falei foi desse V, né, da voltagem entregue para o circuito externo. V, basta a gente fazer o epsilon, que é a força eletromotriz, e subtrair daquela extensão que tem aqui na bateria, na resistência interna, no interior da bateria. Então, menos o R vezes I. Então, a voltagem entregue vai ser a força eletromotriz 6 menos 1 vezes 2. Então, 6 menos 2, 4 volts. Resposta final. Bora agora fazer a questão de número 7. Determine as leituras do voltímetro e do amperímetro supostos ideais nos circuitos abaixo. Vem comigo aqui, então bora fazer essa questão de número 7. Questão de número 7, ó, muitas pessoas boas de serviço erram, não sabem fazer. Ó, vamos lá. Primeiro, tem um voltímetro ligado em série, tá vendo? Então, voltímetro ligado em série. Então, não vai deixar passar praticamente nada de corrente. Tem esse detalhezinho aí. E na outra parte aqui, ó, eu tenho um amperímetro ligado em paralelo com uma resistência. Então, a corrente vai chegar aqui e vai preferir passar pelo amperímetro. Não vai passar por essa resistência, porque o amperímetro, se ele é ideal, supostamente ideal, foi falado no enunciado, a resistência interna dele é desprezível, enquanto que a resistência interna de um voltímetro é muito, muito grande. Quando fala que é ideal, a gente pode falar que ele tende ao infinito. Quando fala no ideal, aqui nos parâmetros, né, para fazer questões de física. Aí, bom, então vamos lá, vamos começar aqui. Ó, olha que simples. O voltímetro, ele vai medir quem? Ele vai medir a voltagem da bateria. Então a resposta é: voltímetro vai medir 12 volts. Essa é a resposta. Aí você pensa assim, ué, professor, mas ele está ligado em série. Tá errado isso aí. Não, não tá errado. Ele está ligado dessa maneira aqui, é como se ele estivesse ligado em paralelo. Isso é que muitas pessoas não conseguem enxergar. Por exemplo, ó, se eu coloquei ele assim, ó, tem aqui uma força eletromotriz e aqui eu vou ligar um voltímetro. Ninguém questiona que o voltímetro vai marcar 12 volts. Ninguém. Se a força eletromotriz é 12 volts. Ninguém questiona isso. Todo mundo aceita, correto? Mas quando vê isso aqui já não aceita. Não, não é 12 volts não. Eu te garanto que é 12 volts. Gente, dá uma olhada. Eu não falei que a resistência no interior do voltímetro é muito, muito, muito grande? Tão grande que essas resistências aqui, ó, Rzinho, R1, R2, é desprezível perante a resistência do voltímetro. Então ele está aqui, e se tiver alguma resistênciazinha aqui, não vai atrapalhar em nada. Então perceba que é como se estivesse em paralelo com a bateria, com a força eletromotriz. Então de um lado tem um terminal, do outro tem um terminal. A mesma coisa aqui, ó. De um lado tem um terminal, ó. É como se nem existisse essa resistência, ó. E do outro tem um terminal. Então tá ligado em quê? Em paralelo. Só que assim é difícil de visualizar. Assim é fácil de visualizar. Por isso que a resposta é 12 volts. Doida, né, essa questão? Vamos fazer a letra B? A questão da letra B é o seguinte. Olha que fácil. Tranquilo. Então positivo, corrente sai do positivo, chega aqui. Tem dois caminhos. Uma com resistência e outra com resistência desprezível. Como resistência é inversamente proporcional à corrente, onde a resistência tende a zero, a corrente vai concentrar tudo ali. Óbvio. Então vai passar aqui, ó, a corrente, ó. E vai voltar para cá. Prontinho. É isso que vai acontecer. Então aqui é como se nem existisse essa parte aqui. E aí qual que é a corrente que passa aqui? É a corrente que circula. A corrente que passa no perímetro é a corrente que circula. Então para encontrar a corrente que circula, eu já falei para vocês, hein? É só pegar a força eletromotriz, que é 12 volts, e dividir pela resistência equivalente, que é 2 mais 1, 3. 12 dividido por 3, 4 amperes. Tomara que eu não esteja fazendo conta errada, né? Que no final da última aula eu errei uma continha lá de divisão mó besta. Então vai ficar 4 amperes. Pronto, resposta final. Bacana, né? Bora para a última questãozinha dessa aula nossa, questão de número 8. Coloque entre X e Y o resistor adequado para que a corrente elétrica através de R1 seja 0,3 amperes. A resistência elétrica desse resistor é 2 pontos. E aí, bora lá então? Questãozinha do ITA, perceberam aí? Questãozinha linda do ITA. E tá falando aqui, ó, tem a força eletromotriz, tem a resistência interna, tem essa resistência aqui, tem que passar uma corrente de 0,3 amperes. Eu tenho que colocar uma resistência aqui, ó. E aí, qual que é o valor da resistência que eu vou colocar entre esses pontos, né? XY. Entre os pontos X, Y. Vamos lá, então. Ó, primeira coisinha que eu quero fazer aqui é o seguinte.
Quando tem uma corrente, tem uma resistência, tem uma queda de tensão, né? V igual a RI. Então, para encontrar a queda de tensão aqui é muito fácil. Só fazer 10 vezes 0,3, que é igual a 3 volts. Então, vai ficar, ó, a voltagem aqui é igual a 3 volts. Então, essa voltagem aqui é a que foi entregue pela bateria. Aqui tem uma bateria aqui, ó. Essa bateria entregou quanto? Ela entregou para o circuito o quê? 3 volts, só que ela entregou aqui para fora. E percebam que tem uma resistência interna aqui, tá vendo? Então, de 6 volts, ficou parte aqui e entregou 3. Então, quanto que ficou aqui na resistência interna? É só fazer, ó, 6 menos 3, 3. Então, aqui nessa resistênciazinha pequenininha aqui, ó, ficou 3 volts. Por quê, professor? Ó, novamente, eu tenho uma bateria com a força eletromotriz de 6 volts. Se 3 fica aqui na resistência interna, é porque vai vir quanto aqui para fora? 3. E em paralelo a voltagem é a mesma, né? Então, o que foi entregue aqui, ó, paralelo, 3, aqui é 3, aqui é 3, tudo é 3 volts. Inclusive aqui, ó, eu já sei que a voltagem aqui vai ser de 3 volts. Pronto. Já é uma descoberta muito boa encontrar esses 3 volts aqui, ó. Ah, se eu tivesse encontrado 4, então significa que aqui ia ter tido uma queda de 2, porque 6 menos 2, 4, é o que seria entregue para o circuito externo. Pronto, é assim que funciona. E agora que eu tenho essa resistência e essa voltagem, eu consigo achar a corrente que está saindo daqui, né? Saindo da bateria. Então, fazendo aqui, ó, rapidinho, ó, corrente é a voltagem dividido pela resistência. 3 dividido por 6. Então, é meio ampere. Meio ampere é o que está saindo. Lembrando que a corrente sai do polo positivo, está vindo, ó. Então, está vindo aqui meio ampere. Prontinho. Quando chega meio ampere, eu já sei que aqui desce 0,3, porque foi falado. Então, sobrou quanto para cá? 0,2 amperes. Ó. Então, aqui vai estar passando 0,2 amperes. Aí vai somar, né, 0,3 mais 0,2 e vai chegar aqui 0,5. Prontinho. Muito fácil, né? Agora é só encontrar a resistência aqui, ó. A resistência, vou chamar a resistência aqui de R, vai ser a voltagem que eu tenho aqui, que é 3, dividido pela corrente, que é 0,2. Quanto que é 3 dividido por 0,2? É a mesma coisa de ser 3 dividido por 2 décimos, que é igual a 1/5. Inverte, né? O 5 sobe, 5 vezes 3 vai dar 15. 15. Então, a resposta vai ser 15 ohms. 15 ohms. Gabarito, letra C. Entendidos? Então, essa foi a aula de gerador real em circuitos elétricos. Se gostou, dá um like, compartilha para o seu colega. Dá uma força aí no canal. Valeu, gente. Até!